graça e paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Bem-vindo a este canal. Sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel e nós estamos desenvolvendo uma série Mulheres da Bíblia. Que você possa se inscrever no meu canal e dar o seu like, por gentileza. Compartilhe também com seus amigos esses vídeos que têm edificado as nossas vidas, porque o testemunho dessas mulheres da Bíblia tem trazido grande edificação para as nossas vidas. Como tenho aprendido, como Deus tem me ensinado, como Deus tem me fortalecido através da sua palavra, através desses estudos da série Mulheres da Bíblia. Então sejam bem-vindos no nome de Jesus. E a mulher que nós iremos tratar hoje não é apenas uma mulher, mas 5 mulheres. E essas mulheres estão registradas aqui na palavra do Senhor, no livro de Números, no capítulo 27. Números, capítulo 27 e o versículo 1. 5 mulheres, filhas de um homem chamado Zelofeade. Números 27, o versículo 1, que você possa acompanhar comigo a leitura desse texto. E, aproximando-se as filhas de Zelofeade, que significa primeira abertura, ele era filho de Éfer, que era filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés e filho de José. E José era filho de Jacó, que se chamava Maclá. O nome da primeira filha, Maclá, que em hebraico significa enfermidade. O nome da segunda filha era Noa, que em hebraico significa movimento. A terceira, Ogla, que significa arisca. A quarta, Milca, conselheira, ou seja, conselho. E Tirza, que significa graça. 5 filhas de Zelofeade. Essas 5 moças solteiras foram destacadas aqui por um grande acontecimento. Mas antes é bom lembrar que Zelofeade era da tribo de Manassés, que estavam lá no Egito com todo o povo de Deus escravizado. Estavam no Egito sendo maltratados, trabalhavam e não tinham direito de usufruir. Deus prometeu que os tiraria e os levaria para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então eles ficaram firmes por muitos anos esperando. Quando chegou o dia, foram pelo deserto e foram muitos anos. Eles no deserto caminhando em direção a Canaã. E no deserto, esse homem aqui, Zelofeade, ele foi morto, ele morreu. E as filhas ficaram então sem o pai. Naquela época, houve um censo, e esse censo era para fazer um levantamento, para levar as famílias a terem as terras de forma organizada. Elas precisavam receber as terras, todas as tribos, de forma bem organizada. E nesse censo foi feito o levantamento das 12 tribos com toda a sua descendência. Cada tribo já tinha uma numerosa descendência, inclusive essas 5 filhas de Zelofeade. Embora elas estavam solteiras ainda ali no deserto, e o seu pai faleceu. Elas então, quando viram que o censo estava feito e que o nome de seu pai não constava porque ele havia falecido, elas então tomaram atitude. As 5 irmãs se uniram e foram procurar o líder daquele acampamento de todo o povo de Deus, que era Moisés.
Moisés é quem era o líder, estava levando todo aquele povo do Egito para Canaã. Essas 5 filhas de Zelofeade vão em direção, procuram a Moisés, procuram também ao sumo sacerdote, que era Eleazar, no momento era Eleazar, e também os chefes tribais, que eram 12, estavam todos ali reunidos na porta, para reunião na porta do tabernáculo, 14 pessoas, um grande tribunal montado. Essas 5 irmãs vão até ele, até Moisés, e se dirigem a Moisés com sabedoria, com humildade, com mansidão, e com certeza antes elas oraram ao Senhor nosso Deus. Para um grande pedido, não podemos jamais fazê-lo sem orar, sem primeiro falar com Deus. Então essas meninas princesas, porque elas eram filhas de um príncipe Manassés, então era da sua descendência, essas meninas foram até Moisés e elas apresentaram uma petição. Está registrada aqui no mesmo capítulo 27, o versículo 2. E elas apresentaram-se diante do sacerdote, diante de Moisés, diante dos chefes tribais da congregação, junto à entrada do tabernáculo de reunião, e disseram: nosso pai morreu no deserto, ainda que não tivesse entre os que se rebelaram contra o Senhor Jeová com o grupo de Coré. Nesse versículo 3 aqui, elas estão fazendo uma ressalva muito importante. Elas disseram assim: Moisés, o nosso pai faleceu no deserto, porém, ele não morreu junto com aqueles que se rebelaram contra o Senhor, contra o nosso Deus, contra Coré, Datã e Abirão, porque houve uma rebelião, os murmuradores, e eles morreram, foram consumidos. Deus abriu a terra e eles foram engolidos por rebelião, por causa de murmuração. Então, elas fizeram uma boa lembrança. O nosso pai morreu no deserto, mas não foi junto com aqueles que se rebelaram. Ele morreu por seu próprio pecado. Então, como agora nós sabemos que as heranças são repartidas entre os homens, o nosso pai morreu e nós não temos irmãos homens. Somos 5 irmãs. Então Moisés ouviu a apresentação daquelas mulheres, daquelas moças, daquelas princesas. Então ele disse: vou consultar a Deus, vou orar a Deus e depois vou dar a resposta a vocês do que Deus falou, do que Deus respondeu. Então, elas continuam falando aí no versículo 4, algo que estava muito forte no coração delas. Elas não estavam ali simplesmente pedindo herança de terra, coisas físicas, terrenas. A maior preocupação, ou seja, a preocupação que a Bíblia destaca delas, a única preocupação era em preservar o nome de seu pai, em preservar a memória de seu pai, porque se não viesse a ter herança, se elas não recebessem herança, então o nome de seu pai seria esquecido, acabaria ali o nome daquela tribo de Manassés. Então elas vão ali preocupadas com aquela promessa que Deus fez lá no início, que Ele daria em herança possessões, terras frutíferas, abençoadas para todas as famílias que estavam indo em direção a Canaã. Então era justo, sim, que elas fizessem esta petição. Porque a gente sabe, e elas sabiam disso, que a lei era mencionar sempre o homem para que fosse de forma organizada. A tribo de fulano de tal ficava fácil de se mencionar. Então elas não estavam ali dizendo que a lei era injusta. Não, pelo contrário, elas temiam a Deus e consideravam isso justo, sim.
mas elas estavam ali fazendo uma lembrança e uma honra ao seu pai, que poderia estar sendo esquecido com o passar do tempo e nunca mais se lembrar dele se não recebesse a herança. Então, no versículo 5 aqui, Moisés expôs a sua causa diante do Senhor Jeová. Sabe o que isso aqui representa? Que as nossas causas, elas precisam ser levadas perante o nosso Deus. Tudo que passarmos aqui nessa terra, não importa o que for, nós precisamos colocar essas causas, nossas causas, que talvez a lei diz certas coisas que é para ser assim, mas quando Deus quer, Ele muda. Ele muda por amor a nós, porque Ele é o Deus que tudo pode, o Deus de todas as coisas. Ele muda tudo ao nosso favor, desde quando nós estejamos enquadrados debaixo da sua obediência. Essas meninas, essas moças, elas eram tementes a Deus, elas eram obedientes a Deus, então elas podiam sim pedir esta herança em nome de seu pai. Então Moisés consulta a Deus, e aí Moisés diz assim, depois que ele orou e Deus falou com ele, interessante aqui que no versículo 7, dizem bem as filhas de Zelofeade, dar-lhe-ás uma possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai será transferida para elas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É a gente ver aqui que essas moças foram buscar orientação e a petição no lugar certo. Quantas vezes, mulheres, nós queremos buscar socorro diante das nossas provações em lugares que não nos dão resposta, que Deus não está naquele lugar, mas nós sabemos que quem busca em Deus, a palavra do Senhor diz assim, batei e pedi, então se abrirá e se responderá aquilo que está buscando no Senhor. Então essas mulheres, elas foram respondidas pelo nosso Deus. É interessante é que no capítulo 36, sigam comigo aí no capítulo 36, anos depois, foi registrado então que elas sim teriam direito à herança. Deus ouviu o pedido daquelas moças, mas elas precisavam de ser obedientes a uma condição. Está no capítulo 36 e o versículo 6. Acompanhe comigo. Eis que o Senhor Jeová resolveu a respeito das filhas de Zelofeade que elas poderão se casar com quem elas lhe aprouver, contanto que se casem com alguém da família da sua tribo patriarcal. Aqui, essas meninas receberam essa ordem que elas receberiam herança, mas a condição é que elas se casassem com homens que fossem da tribo patriarcal, ou seja, da tribo de Manassés. E a tribo de Manassés era numerosa, muita gente, tinha muitos homens, parentela, primos primeiro, segundo e por aí em diante. Para isso, elas decidiriam, aqui está dizendo que elas podiam escolher com quem elas quisessem casar. Se elas escolhessem se casar com homens de outras tribos, poderia, porém não receberia as posses, a herança. A ordem era da tribo patriarcal. Qual era a ressalva que Deus coloca aqui através de Moisés? É que elas casando com homens da tribo patriarcal, ninguém jamais tomaria as suas terras no futuro. Então Deus, Ele sabe tudo perfeito. Ele vê o futuro das nossas vidas. E aquelas moças entenderam o propósito de Deus, de preservar a memória de seu pai,
de preservar a honra de seu pai, com aquelas terras que ninguém tomaria as suas heranças. E elas então decidiram se casar com homens da sua tribo patriarcal. Elas foram muito obedientes. Elas honraram a palavra de Deus através de Moisés quando lhes deu essa palavra. E passou-se os anos, estavam elas então casadas e já era um outro. Moisés havia falecido, já estava ali como líder Josué. Josué então chama elas e viu que elas estavam sendo obedientes, então ele concede as terras a essas princesas, a essas mulheres da tribo de Manassés. Aí no versículo 10 está dizendo assim: assim as filhas de Zelofeade procederam conforme o Senhor Jeová ordenara a Moisés. E Maclá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, foram mulheres dos filhos de seus tios paternos. Casaram-se, por conseguinte, nas famílias descendentes dos filhos de Manassés, filho de José, e sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Que coisa linda e maravilhosa é ver essas moças, o quanto elas foram honradas, mas porque primeiramente elas honraram a memória de seu pai. Primeiramente, elas se preocuparam em preservar a tribo que Deus prometeu desde Abraão, Isaque e Jacó. Embora foram para o Egito, foram escravizados, mas a promessa de Deus é fiel para cumprir. Passe o que passar, passe o tempo que for, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então estavam agora todas as tribos e toda a descendência tão numerosa ali em Canaã, na nova terra prometida que manava leite e mel. E elas receberam a sua herança e foram bem-sucedidas. Mas agora, sabe o que eu fico a ver? Nós, como mulheres, o que nós temos feito nos dias de hoje para honrar a memória dos nossos pais? Claro que com os nossos pais biológicos, quem honra pai e mãe tem vida longa, tem vida próspera, e a palavra do Senhor quem promete assim. É o Senhor quem promete e Ele é fiel para cumprir. Então, o que temos feito para honrar os nossos pais? Mesmo que tenhamos uma idade bem adulta, já casados, mas para quem tem pai e mãe, precisamos sempre honrar a memória dos nossos pais. Mas uma tipologia muito perfeita que se aplica aqui é o que nós temos feito para honrar a memória do nosso Pai Celestial. Jesus disse que quando formos orar, dizermos assim: Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso Pai. E o que nós temos feito para honrar o nosso Pai aqui nessa terra? Nós estamos no deserto. É uma simbologia. Esse mundo que estamos vivendo representa o deserto. Essas 5 moças estavam no deserto. E essas moças, elas lutaram para conquistar a sua morada eterna. E elas escolheram homens da tribo patriarcal. Sabe o que isso representa? Observem aqui todos agora, olhem para mim. Todas essas mulheres, que 5 mulheres representa eu e você e toda a humanidade. Estamos no deserto deste mundo. Muita provação. E o nosso pai morreu sim, muito tempo atrás. Adão morreu no seu próprio pecado. Mas nós não podemos nos conformar e ficar aqui sem herança. Nós temos o privilégio de obedecer o conselho da palavra de Deus e escolhermos alguém que é da tribo patriarcal de nosso Deus. E nós temos
um que é justo, santo e que ele é realmente dessa tribo patriarcal, que é Jesus Cristo. É a tipologia perfeita. Ele é o noivo que está aí à disposição para desposar você, desposar a mim e toda a humanidade que queira livremente, espontaneamente, sem nenhuma força, como o texto aqui disse que elas tinham liberdade para escolher, assim eu e você temos liberdade para escolher se queremos nos casar de fato com Jesus Cristo ou não. Eu escolho sim Jesus. Ele é sim Filho, herdeiro de Deus, das moradas eternas. E você escolhe também? Se você escolher e todas as pessoas que escolherem Jesus Cristo para se casar, então pode ter certeza que ele desposa você agora, faz um compromisso, uma aliança com você e te leva para a morada eterna. E lá ninguém nunca vai tomar. Ninguém nunca vai tomar a nossa herança, a nossa morada, os lugares que ele preparou para nós, mana, leite e mel. A Canaã, que o Senhor fala aqui que Deus preparou para aquele povo que estava no deserto, representa as moradas eternas. É o céu, a nova Canaã, a nova Jerusalém que Deus preparou. E lá, mana, leite e mel. Nunca mais teremos falta de nada, só alegria, gozo. E ninguém nunca mais tomará nada de nós. Estaremos sempre casados eternamente com o nosso esposo, Jesus Cristo. Ele é o noivo. E eu sou a noiva e você é também. Seja convidado a se casar também. Basta você crer nessa palavra. Basta você crer e dizer assim: eu creio nessa palavra que é vida e eu quero Jesus. E eu quero me casar com Ele. Eu quero, nas moradas eternas, morar lá com Ele. Você crê? Então ore comigo. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra que falou ao meu coração e ao coração de tantas pessoas neste vídeo. Pai, que o Teu Espírito Santo, que é hoje o nosso intercessor, que está sempre procurando a levar as nossas intercessões diante do Senhor. Pai, nós pedimos em favor de cada mulher, de cada homem, que o Teu Espírito Santo ajude a cada uma dessas pessoas a entender esta palavra e assim receber Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu esposo. E assim dar-se o casamento nas bodas. No dia que o Senhor nos chamar, nós estamos prontas. Aqui, Senhor, nos consideramos como as virgens. Aqui nós consideramos como aquelas filhas de Zelofeade que eram virgens e que iriam se casar. Nós também, Senhor, estamos aqui nos colocando como virgens, livres do pecado, sem contaminação do pecado e deste mundo. Mas nós te queremos, nós escolhemos o Senhor para nós vivermos ao seu lado eternamente. E assim ajude cada mulher, ajude cada homem, cada jovem que está ao alcance desse vídeo a entender a tua palavra e fazer esta melhor escolha de suas vidas. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Muito obrigada a você que está fazendo parte no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, dá o seu like e compartilhe para que você possa... E também ative o sininho para que você possa receber os vídeos que cada semana estamos desenvolvendo da série Mulheres da Bíblia. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês e até ao próximo vídeo.